a gente conversou esse final de semana no Velopark lá com o Roderjan e o Christian, né, sobre os injetores, né? Que aqui no Brasil tá bastante conversa sobre eles. O mercado de bico Deca tá, tá a preço de custo agora aqui. Você tá Cara, comprando, na verdade, Rodrigo? anota o que eu tô falando, tá? Que isso é óbvio. Agora ficou óbvio. Daqui a 3 anos, os caras vão dizer assim: meu Deus do céu, os caras tinham 12 bicos nos carros, 4 cilindros. Meu Deus do céu, tinha 3 flautas no Opala, com 18 O-ring, com 36 O-ring para estourar, com 17 conexão, com não sei o quê. Meu Deus do céu, sabe? Vai ser só essa coisa, que nem a gente olha um carburador agora de 2001, lá naquela foto da Autodynamics, que tinha 16 bico injetor na pressurização, mais 14 solenoide, e a gente dá risada. É a mesma coisa, o cara vai olhar assim, meu Deus do céu, olha a plantação de bico que tem, que nem bomba, né? Alguém deu uma analogia que nem ter 14 bombas de GTI num carro de corrida, sabe? Cara, isso vai ser... E a outra coisa interessante é o seguinte, o preço do Siemens agora vai facilitar a arrancada de entrada, muito mais. Não que ele não serve, mas vai facilitar a arrancada de baixo, de alto. Tá alto, né, esse barulho? Não, pode, tá tranquilo. É maravilhoso. Vou ligar agora. Mas vai facilitar bem a parte da arrancada mais de entrada, porque aí o bico Siemens fica, nem falou, usado, fica num preço bom. E uma coisa eu vou dizer, o bico Siemens, tá? Cara, ele é quase indestrutível, quase a vida inteira. Os bicos que eu tenho no meu calibre é um Siemens 225, há uns 5 anos, que eu comprei, que era do El General, nos Estados Unidos, que a Proline andava com 32 bicos Siemens há uns 14 anos atrás. Entendeu? Então, tipo assim, é legal porque então esse bico vai perdurar no mercado por muito tempo. Ele é muito superior a um por exemplo, daqueles 160 libra-hora que dava problema toda hora, né? Entendi. Não, isso aí vai mudar muita coisa, e às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa da arrancada, esses caras que estão assistindo aqui, tudo já sabe qual que vai ser o ganho mesmo. Mas às vezes você da rua não sabe. Você vai ter menos flauta, você vai ter menos linha de combustível, tudo isso, além de derrubar o custo, muitas vezes, ainda torna o carro mais seguro, né, Anderson? Tem isso também, né, cara? Claro, porque a outra coisa, assim, se tem um bico falhando, por exemplo, se for um bico suplementar, vai descobrir só no final da reta lá, quando for limpar o rastro de óleo no chão, entendeu? Então, ou se tem alguma proteção para isso, mas aí não tem como descobrir no box. Então, um bico por cilindro facilita muita coisa, sabe? É uma segurança muito maior. E mesmo reduz, porque por mais que esse bico, por exemplo, o cara pode dizer, mas custa R$2.000 um bico desses da Feltec. Ele parece caro, mas na verdade, se pegar um bico Siemens no Brasil é R$1.000 e poucos um novo. Você tinha que comprar 3 para dar um, então era R$1.500 por cilindro. Agora é menos de R$2.000 por cilindro. Então, como já baixou o preço. O Anderson, fala pra gente rapidamente como é que foi o processo de desenvolvimento. A gente sabe que tem o Roderjan, o Anderson Legal, as pessoas estão todos envolvidos nesse desenvolvimento de bico. Como é que injetor, viu, gente? Vamos falar injetor? Não é bico, quem tem bico é vaca. Quem tem bico é vaca, quem tem injetor. Como é que foi isso aí? Cara, o Roderjan, há muitos anos ele corre já nos Estados Unidos e no Brasil, né? Ele começou a correr nos Estados Unidos em 2012, não, desculpe, 13, não, nos Estados Unidos em 2014, eu acho que. Mas no Brasil já correu há muito tempo. E ele passou toda a parte, assim, de usou vários bicos injetores nos carros dele, ao ponto de que ele aprendeu muito sobre isso. E um dos maiores assim, dificuldades que se tem, especialmente alguns anos atrás, foi defeito de bico, dificuldade de bico, o serviço, o preço. E é uma coisa que era literalmente um problema, sabe? E ele literalmente botou na cabeça que ele ia resolver esse problema. Isso foi mérito, porque ele botou na cabeça que ele ia resolver esse problema e ele resolveu. E aí, aonde a gente entrou nessa história, porque todo o relacionamento que a gente tem, né, tanto nos Estados Unidos, o Roderjan, por exemplo, foi quem me apresentou para a Proline. Se não fosse pelo Roderjan, eu não estaria sentado onde é que eu estou hoje aqui. Então, tem até um agradecimento aí, se estiver olhando, Roderjan, obrigado. Mas o Roderjan, ele, por exemplo, assim, ele fez muito por nós. Eles estão assistindo. O Roderjan fez muito por nós pela Feltec nos Estados Unidos.
E da mesma maneira, a gente deve muito para eles. Então, nada mais a gente apoiar todo esse desenvolvimento, e eu acho que foi uma excelente parceria, porque o Bico com a nossa marca, tem a nossa ajuda, nosso, digamos assim, a contribuição, mas o grande talento disso aí, o Roderjan, Anderson Legal e mais uma série de engenheiros lá que trabalharam assim incansavelmente por acho que uns 2 anos praticamente para poder chegar no que estava aí. Tanto que ano passado, praticamente todo ano passado, o Roderjan, todas as provas que ele andou com os protótipos do Bico, fez muito teste. A gente fez exaustivamente o desenvolvimento de um produto, assim, até, que nem eu digo assim, no padrão Fueltech, sabe? Então, se alguém pergunta assim, esse Bico é melhor, cara, não precisa nem falar do concorrente, dos concorrentes, a gente fez como a gente acha que tinha que ser, entendeu? Sim. Então, assim, vai desde o manual, assim, quem olha o manual vai ver, assim, o critério que teve para fazer o manual, ao acabamento, ao serviço, ao suporte, sabe, ou seja, o produto tem que ser perfeito em todos os aspectos. Então, essa foi, assim, a história de onde é que surgiu, sabe? E tem uma coisa interessante também, que tem uma galera fazendo uma pergunta aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre esses injetores aí, você pode baixar o manual deles no site da Fueltech. Então você já pode ter todo lá, você consegue baixar o manual e ter uma prévia, né, dele, como ele funciona, com todos os dados lá, né, Anderson? Tem os gráficos, eu dei uma folhada no manual, achei bem interessante. Coisa importante, assim, muita gente perguntou também, o Bico, ele trabalha com 6 bar inicial de pressão de combustível, essa é a pressão que é desenvolvida, porque normalmente essa aplicação é a pressão que se usa, né? Então, se o carro tiver lá 5 kg de pressão de turbo, vai dar 11 bar de pressão de turbo, desculpa, de pressão de combustível. E o Bico é feito para isso, ele é feito para trabalhar com até 9 bar inicial, tá? Então, ele pode trabalhar com 9 bar, é 9, eu acho? Se eu estiver falando bobagem, eu acho que é 9. Ele pode trabalhar com 9 bar inicial. Então, por exemplo, assim, se eu fosse um carro que nem o do Kaká, que anda com 7 quilos, agora eu tô até com orgulho dele, ó, 7 quilos de pressão de turbo, Kaká, 6, 7, daria para andar com 16 quilos de pressão de combustível nesse Bico. Aí, claro, o cara tem que ter uma bomba mecânica para esse tipo de vazão, mas ao mesmo tempo ele pode usar um Bico de 520, ele pode trabalhar com 3 bar inicial e ele vai ter 340 libra-hora. Então, na verdade, ele é 50% maior, um pouco mais do que um Siemens, entendeu? Então, ele também pode trabalhar com menos pressão para certas aplicações que não precisa de tanta vazão. Isso até facilita, porque às vezes pode pegar um Bico desse para um projeto que ainda não está indo tão longe e depois ir avançando o projeto usando o mesmo injetor, sabe? Sensacional.